versículo 7. Acharam aí? Amém ou não amém? Amém. Só a Elizabeth falou amém. O pessoal não achou ainda não. Amém ou não amém? Acharam aí? Amém. Então lê para mim, o que está escrito aí? Alguém levanta a voz aí, grossa a voz ou afina a voz. Lê aí em nome de Jesus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aleluia. Olha o que está falando aí, Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Fala que a paz de quem? A paz de Deus. A paz de Deus, ele fala que essa paz, ela excede a todo entendimento, né? Guardará o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus. Querido, a primeira coisa que eu quero te falar nesta manhã, não tem como nós falarmos de paz no lar, não tem como nós falarmos de paz na família, não tem como nós falarmos de paz, marido, mulher, paz entre pais e filhos, entre irmãos, entre parentes. Não tem como nós falarmos de paz se nós não falarmos de Jesus. Se nós não falarmos de Deus, não tem como. É utopia, é loucura. Nós queremos falar de paz se nós não falarmos de Jesus. Se nós não falarmos de Deus. Por quê? Porque a Bíblia nos fala que Jesus, ele é o príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Abre lá comigo. Isaías 9, 6. Vai falar lá que Jesus é o príncipe da paz. Nós lemos Filipenses fala que a paz de Deus, né? A paz de Deus excede a todo entendimento. E está falando aí Isaías 9, 6. Quem achou aí, lê para mim, por favor. Isaías capítulo 9, versículo 6. Levanta a sua voz aí. Hoje já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Príncipe da paz. Está falando aí de Jesus, desse menino. Isaías profetizando bem antes de Jesus nascer, milhares de anos antes de Jesus nascer. Isaías já estava profetizando que Jesus é o príncipe da paz. Amém ou não amém, querido? Fala comigo, Jesus é o príncipe da paz. Presta atenção, querido, a paz que Jesus veio trazer, a paz que Jesus veio nos dar, não é a mesma paz que o mundo oferece, não é a mesma paz que as autoridades de segurança nos oferecem, não é a mesma paz que o governo, seja municipal, seja estadual, seja federal, nos oferece. Não é essa mesma paz, é uma paz que excede a todo entendimento humano. É uma paz que mesmo em meio das guerras, mesmo em meio aos caos, mesmo em meio aos problemas e à dificuldade, nós podemos descansar em Deus, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Amém ou não amém, querido? É ter esse entendimento, né? Saber que Deus está no controle. E se Deus está no controle, nós podemos descansar no Senhor, nós podemos ficar com o nosso coração em paz. Amém ou não amém, querido? Ah, pastor, então não vou me preocupar com nada. Sim, você vai se preocupar, tá? Mas é descansar no Senhor, fazer as coisas que tem que fazer, agir da maneira que tem que agir, mas saber que Deus está no controle de tudo. Amém ou não amém, queridos? É essa paz que Jesus veio nos dar, é essa paz que Jesus veio nos trazer. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Abre lá, Evangelho de João, o último aí dos 4, o Evangelho. Vai vir, tem aquele fundo musical aí pra gente? Aleluia. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Quem achou, por favor? Rapaz, a água veio pela metade. Economia de água aí não. Veio pela metade. Obrigado. Quem achou aí? Evangelho de João, capítulo 14. Você que está em casa, nos acompanha também. Se tiver alguém nos acompanhando aí,
Jesus, a paz no lar, a paz na família, a paz entre marido e esposa, entre pais e filho, entre irmãos. Evangelho de João 14, 27, o que está falando aqui? O que Jesus está falando aí? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Aleluia. Olha aqui que Jesus, o próprio Jesus, o príncipe da paz, aquele que traz a paz que excede a todo entendimento humano, aquele que traz a paz para a nossa vida, traz paz para a nossa casa, para a nossa família. Ele está falando, olha, antes dele ir para o céu, ele está falando, olha, eu vou deixar com vocês a paz. Vou deixar com vocês essa paz. A minha paz, ele está falando, a minha paz, vou dar para vocês. Vou dar como o mundo a dar, não. Nessa paz aí mentirosa do mundo, não. Eu vou dar uma paz que excede a todo entendimento. Essa paz aí que Jesus está falando é a paz Shalom. Shalom é a paz completa, é a paz em todas as áreas da nossa vida, é a paz em todos os sentidos, é a paz Shalom, é a paz completa. É essa paz que Jesus está falando, né? Mesmo em momentos de dificuldades, Jesus está falando, deixe-nos a paz. Em momentos de alegria, Jesus está falando, deixe-nos a paz. Em momentos de adversidade, Jesus está falando, o Shalom, a minha paz, eu sou o príncipe da paz. Essa minha paz eu deixo com vocês. É a paz completa em todas as áreas. Se é em todas as áreas, nós podemos incluir essa paz no meio da nossa família, no meio da nossa casa, na área familiar. Amém ou não amém, querido? Então levante suas mãos e fala, Senhor Jesus, eu preciso da Shalom na minha casa. Fala, Senhor Jesus, vem com a Shalom sobre o meu casamento, sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre os meus irmãos, sobre os meus primos, os meus tios, sobre toda a minha casa. Vem com a tua Shalom. Nós precisamos da tua Shalom. Meu nome, queridos, é a paz de Jesus. Ele falou, deixe-vos essa Shalom, deixe-vos essa paz. E é tão importante, e é tão sério esse negócio, querido, que Jesus, antes de subir, antes de ir embora, antes de voltar para o céu, Jesus ele se preocupa em deixar essa Shalom, em deixar essa paz. Ele sabia que seria muito importante ele deixar essa Shalom em nossas vidas, para que a gente leve esse Shalom para a nossa casa e para a nossa família. Agora, querido, algumas coisas nós temos que aprender, aí nos aprofundar aí nessa paz, nesse Shalom, nesse conhecimento. O que seria então esse Shalom, essa paz de Deus aí? A paz, esse Shalom de Deus, é o resultado da obediência à palavra de Deus. Shalom de Deus, a paz de Deus, ele vai entrar com paz na sua vida? Vai. Ele vai entrar com paz na sua casa, na sua família? Vai. Mas para que essa paz entre na sua casa, entre na sua vida, entre na sua família, entre na sociedade, nós temos que obedecer aos mandamentos do Senhor. Tem um caminho, tem uma rota a seguir, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, tá? Tem um caminho. Olha lá o que está escrito em Salmo 119, Salmo 119, versículo 165. Está dando para entender? Amém ou amém, queridos? Está comigo aqui? Amém ou amém? Salmo 119, versículo 165. Leia para mim, por favor. Fala mais alto, Elias. Ouvi não. Salmo 119, 65, é isso? 119, Salmo 119, versículo 65. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Aleluia. Está falando aí, querido. Salmo 119,
A minha versão está: os que amam a sua lei desfrutam da paz. Os que amam, os que obedecem. Os versículos, mas está aí os que desfrutam, os que obedecem a sua lei desfrutam da paz. E não há os que façam tropeçar. Ele está falando aí, se a paz é Jesus Cristo, se a paz, se o shalom vem ao obedecermos a palavra do Senhor. Está falando então, aqueles que amam, aqueles que obedecem à lei do Senhor, desfrutam da paz. Está entendendo aí? Amém ou amém, querido? A Bíblia fala mais coisas, tem mais texto, tem mais versículo aí. Salmo capítulo 1, versículo 2, também nos fala sobre meditarmos na palavra de Deus. A paz é o resultado da obediência à palavra de Deus. Salmo capítulo 1, o versículo 2. Volta aí um pouquinho, sei lá no 119. Volta para o Salmo primeiro aí. Pode ler. Quem achou aí, lê, por favor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha o que Salmo aí está dizendo, né? Falou lá no Salmo 119, os que amam a lei desfrutam de paz. O versículo 2 do capítulo 1 está falando que bem-aventurados, algumas Bíblias podem estar falando felizes são, tá? Aqueles que meditam na lei do Senhor, meditam de dia e meditam de noite. Então, para nós termos paz na nossa vida, para termos paz na nossa família, para termos paz na nossa parentela, precisamos amar a palavra de Deus e colocar em obediência, colocar em prática a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Você está entendendo? Amém ou amém, querido? Para ter paz na nossa casa, para ter paz em nosso lar, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Precisamos convidar Jesus, querido, para fazer parte da nossa família. Além de convidar, nós precisamos então obedecer a palavra de Deus. Precisamos obedecer às ordens de Jesus, aos mandamentos de Jesus. Parece simples, e na verdade é simples esse negócio. Chamar Jesus para dentro da nossa casa, convidar Jesus para dentro do nosso lar é algo muito simples. Quem não quer? Quem não quer o príncipe da paz? Quem não quer a shalom de Deus na família, colocando paz entre irmãos, colocando paz entre sogro e genro? Quem não quer, querido, ter a paz, a shalom de Deus? Não só parece simples, é simples. O difícil é a gente viver com esse Jesus dentro de casa. Convidar Jesus é muito fácil. Agora, viver esse Jesus obedecendo os seus mandamentos, obedecendo a sua lei, aí que é mais complicado. Existe, hoje em dia eu já não vejo tanto, antigamente eu via muito, algumas camisas que falavam, que tinham os dizeres assim: é fácil, deixa eu acho que eu coloquei aqui, é fácil demais. É fácil ter Jesus, é fácil andar com Jesus no peito, difícil é ter peito para andar com Jesus. Já viu essa camisa? Essa frase, pelo menos? Já viu? É fácil ter Jesus, no peito, né? Fácil ter Jesus no peito, difícil é ter peito para andar com Jesus. É fácil convidar Jesus, é fácil orar. Jesus, depois que morreu na cruz, já deu livre acesso, querido. Você orou, você clamou o nome de Jesus, na hora que você passa a ser um sacerdote, o céu está aberto, o Senhor ouve o seu clamor. Agora, colocar em obediência a palavra de Deus, obedecer os mandamentos do Senhor, é aí que é o mais complicado. Eu ligo lá com vocês que o resultado da paz é a obediência aos mandamentos de Jesus. Por isso que muitos lares, mesmo conhecendo Jesus, não tem paz. Por isso que muitas casas, não adianta você abrir lá os
Salmo 91 e deixar aberto lá. Cara, é um pedaço de papel, é uma Bíblia aberta. Você pode até ler todo dia aquele negócio lá. Mas se não colocar em prática o que diz a palavra de Deus, não tem como a paz chegar. Por isso que muitas vezes há discussões, por isso que muitas vezes há separações, há briga entre irmãos, há briga entre parentes, sogro que se mete no casamento da filha, sogra que se mete no casamento lá do filho, lá é uma confusão danada. Porque a paz é o resultado da obediência aos mandamentos do Senhor. É convidar Jesus e deixar Ele governar. É convidar Jesus e obedecer a todos os mandamentos. É convidar Jesus e falar: Jesus, está aqui a minha casa, a minha família, o que o Senhor mandar fazer, eu vou fazer, o que o Senhor determinar, eu vou cumprir, pronto, acabou. Se nós não fizermos isso, não teremos essa paz que excede a todo entendimento humano. Você vai ter ali alguns momentos de paz, mas aquela que excede a todo entendimento. Carlos Alberto tem uma música antiga que ele fala: olha, é fácil demais viver em paz. A gente aqui complica tudo. Vem, vamos viver o amor de Jesus, né? Vamos viver, viver Jesus para a gente ser feliz. E é uma grande verdade, é fácil demais a gente complica tudo. Porque às vezes parece que é mais fácil desobedecer do que obedecer. Parece que é mais fácil a gente desobedecer a palavra do que obedecer. Imagine, pensa aí agora por alguns minutos, se você não obedecer a palavra de Deus em tudo, se a sua casa não vai ficar mais em paz. A paz não é ausência de guerra. O bispo José Elias fala muito sobre isso. Quer ter paz? Prepare-se para a guerra. Quer ter paz? Prepare-se para a guerra. Tem que lutar. Não é só clamar, ter paz, vem Jesus com a tua paz e fica, não, tem que lutar, você tem que agir. Você tem que ser o apaziguador, você tem que ser o agente de Deus na sua família, na sociedade, no seu trabalho. Você está entendendo? Amém ou amém, querido, esse negócio aí? Amém ou amém? Entendendo? Então, para ter paz dentro do lar, a gente tem visto muitas famílias em guerra. Parece que hoje em dia é melhor se separar do que você brigar pelo seu casamento, pela sua vida. Parece que é mais fácil você abrir a mão ou esquecer. Para você ter paz, mas é uma paz falsa, é uma paz mentirosa, é uma paz cheia de machucados, uma paz cheia de feridas, cheia de dor, cheia de sentimento. Não é essa paz que Jesus, você fica para lá, eu fico para cá, você não fala comigo, eu não falo contigo, então vamos viver em paz. Mentira, meu filho. Deixa eu confessar algo para vocês aqui. Embora nós tenhamos nascido lá em casa, no lar cristão, nascemos na Assembleia de Deus, fomos batizados na Assembleia de Deus, Ministério Mineiro, igreja, a maioria dos meus familiares são, até hoje, meu pai foi pastor da Assembleia de Deus, uma igreja que eu amo muito. Em casa são 5 irmãos, 3 homens e 2 meninas. E na fase da adolescência, você sabe, né? Os filhos, de vez em quando brigam, né? Quando você brigava lá com seus irmãos, né? Tinha uma briguinha lá de vez em quando, né? A gente brigava muito disso. Teve uma época que nós saímos da igreja, nos desviamos, ficamos com a idade aí de 17, 18 anos, né? Nós nos desviamos. E eu e meu irmão brigavam muito isso. Meu irmão, hoje em dia, com o avanço da ciência, né? Com o avanço, né, de todas as áreas aí de estudo, né, hoje em dia eu sei que meu irmão não tinha um problema, como o pessoal aqui da igreja diz, né, ele é especial. Especial, como é que é mesmo? Top, né? Como vocês falam aí, master, né? Supremo e tal. Meu irmão era muito irritante. Ele tinha, hoje em dia poderia ser TDAH com mais outras coisas aí. Ele era muito irritante, mas demais. Os meus outros irmãos baixavam a cabeça e eu não baixava.
Sempre a gente estava discutindo, sempre brigando, mas pegando na mão mesmo. Uma última briga nossa, assim, de pegar na mão mesmo, eu devia estar com meus 17, ele 18 anos, ele é um ano mais velho do que eu. E nós saímos na mão na sala lá de casa. Tinha alguns amigos nossos lá, nós começamos a brigar mesmo, trocar soco ali, imagina, um garotão de 17, outro de 18, né? Bem grande já. Minha mãe estava na cozinha, ouviu o barulho, né? Saiu correndo para a sala, começou a gritar, né? Deu ali um princípio de desmaio nela ali. E eu olhei para minha mãe, naquele desespero dela, parei a briga, olhei para minha mãe ali, né, quase desmaiando. Eu virei para meu irmão e falei assim: olha, a partir de hoje, nós nunca mais iremos brigar, mas você nunca mais olha na minha cara. Você para mim morreu. Satanás pegou isso daí e fez assim: ó, vá. 9 anos da minha vida, meu irmão morreu. Nunca mais teve briga lá em casa, porque eu não queria ver minha mãe naquele desespero. Que doeu no meu coração. Minha mãe não precisa passar por essa situação. Mas meu irmão era muito irritante. Foi o único jeito de eu não brigar com meu irmão e eu parar de falar. Era tudo que Satanás tinha. 9 anos da minha vida. Eu estava com 17, né, mais 9 aí, que é bom de matemática. Se fosse 25 anos, seja por aí. Queridos, eu não falava com ele mesmo. Para mim, ele morreu. Se eu estava na sala, ele chegava a sair. Se eu estava no quarto, só à noite, não tinha gente, tinha que dormir no quarto. Não falava. Ele continuava irritante, ele continuava provocando, ele continuava aquilo, mas para mim, era nada. Estávamos vivendo em paz. Amém ou não amém? Não amém, queridos. Não é essa paz que Jesus veio trazer. Essa paz mentirosa. Uma paz demoníaca. De um irmão não falar com o irmão. De um irmão ficar anos e anos sem falar com o outro irmão. Uma paz do inferno. Uma paz mentirosa. Ah, você fica aí, eu fico aqui. Você não fala comigo e eu não falo contigo. Quantos têm feito esse elo? Essa é a paz que Satanás veio trazer. A palavra de Deus fala lá em João 10:10 que ele veio matar, não vai destruir. O que ele estava fazendo? Separando a família. Depois de muito tempo, meu irmão voltou para a igreja. Voltou para a igreja metodista na época. Aí ele começou a tentar falar comigo. Eu ia com o coração muito duro. Ele vinha para falar comigo, estendia a mão, virava as costas, embora. Fingia que não era comigo. Coração duro, né? Satanás, eu me achando, né, querido? Satanás não gargalhado. Depois que eu vi algumas mudanças dele, orando realmente, a presença de Deus, aí eu voltei para a igreja também, estava desviado, voltei para a igreja também. Aí que nós nos reconciliamos. Aí foi no Natal, não lembro qual ano, né? Foi no Natal. Foi que nós nos reconciliamos. A minha mãe deu a seguinte declaração: é o Natal mais feliz da minha vida, porque meus filhos voltaram a se falar. Eu achando que estava fazendo um bem para minha mãe, não falando com meu irmão, não brigando com ele. Na verdade, minha mãe estava sofrendo, porque nenhuma mãe quer ver os filhos separados. Quer ver os filhos brigando. É uma paz mentirosa. Você fica lá, eu fico cá. Você não fala comigo, eu não falo contigo. A paz não é essa paz que Jesus veio trazer. A falta de paz no lar é consequência da desobediência do ser humano à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. A palavra de Deus nos ensina como ter paz na nossa casa, como ter paz no nosso lar. A falta, querido, de obediência. Se eu obedeço a palavra de Deus naquele dia, pronto. A palavra de Deus fala: não se ira. Eu ia irar para o meu irmão e falar: você pode até se irar, mas não deixe cair, que o sol se ponha sobre a tua ira. A palavra de Deus fala dos perdão, que nós devemos perdoar. Até quantas vezes? Ele era muito irritante, porque a palavra de Deus fala que eu devo perdoar 70 vezes 7. Vai contando aí, por dia, 490 vezes por dia. Não vai ficar contando também não, né, querido? Ali é só um número mesmo.
outra, mas na verdade a gente não, a gente bate a briga mesmo. Como ter paz? Se obedece, tem paz. Se não obedece, tem confusão. Você está entendendo? Amém ou amém, queridos? Amém ou amém? Amém. Glória a Deus. O amor na família. A paz e o amor na família. Temos que amar a nossa família. Quando eu falo em família aqui, eu não estou falando só de marido e esposa, não. Estamos falando de filhos. Nós estamos falando dos nossos tios, dos nossos avós. Nós estamos falando de toda a nossa parentela. Temos que amar a nossa família. Essa palavra amor é muito mais do que gostar. Eu gosto de você. É muito mais que tratar bem. É muito mais do que apenas a gente levar uma alimentação para talvez alguém da nossa família que está passando dificuldade. Amor é o desejo de relacionamento. É o teu desejo de me relacionar com meu irmão. É o teu desejo de me relacionar com os meus parentes. Não é somente na época de Natal, não. Porque tem família que briga o ano todo. Aí chega no Natal, se junta e briga também. Né? No Natal ainda dá confusão ainda. Não, é muito mais, querido. É o desejo de viver em paz. É chamar Jesus e viver Jesus. É amar, é querer estar próximo. É procurar meios, procurar motivos para a família se reunir, para estarmos juntos. É o desejo de relacionamento. Fala comigo. Amar é o desejo de relacionamento. Feche seus olhos. Como é que está o seu amor pela sua família? Você tem esse desejo de se relacionar com seu pai, com sua mãe? Você tem um desejo de relacionar com seus tios, primos, seu avô, sua avó, se ainda estiverem vivos? Você tem alegria? Você busca esse relacionamento? Se você não busca, você não ama. Você pode até gostar. Pode até achar ele legalzinho, maneirinho. Mas se não busca se relacionar, você não ama. Você está fora do propósito de Deus. Você está contra a palavra de Deus. Talvez a paz não está na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque você mesmo conhecendo a palavra de Deus, você está agindo ao contrário da palavra de Deus. Talvez você resolveu se isolar. Resolveu não falar com seus pais, com seu irmão, para ter paz, mas é uma paz mentirosa, falsa. Não é a paz que Jesus veio trazer. Se quer ter paz, prepare-se para a guerra. Nós temos que ir para a guerra. E a nossa luta não é contra o nosso irmão. Nossa luta não é contra os nossos pais. A luta dos pais não é contra os filhos. Nossa luta é contra Satanás e seus demônios. É ele que veio desconectar as famílias. Ele que veio separar as famílias, pais e filhos, sogro, sogra. É ele que veio destruir. Amor é desejo de relacionar. É buscar esse canal de Deus para a sua família, para a sua casa. Como está o seu amor? Como está o seu relacionamento? Você tem buscado isso? Mas eu já busquei tanto, busco mais. Você é insistente para tantas outras coisas. Busco mais. 1 Coríntios capítulo 13. Abra lá sua Bíblia. O texto que você conhece bastante.
Texto lindo. Mas é um tapa na nossa cara esse texto. Principalmente de nós cristãos que pregamos e que falamos, mas não praticamos. Ela fala que ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver amor, eu me tornaria como um bronze ressoante ou de um símbolo tiritante. Ainda que eu tivesse dom de profecia e entendesse todos os ministérios, todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que eu pudesse remover os montes, mas se eu não tiver amor, querido, nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, não se vangloria, não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca os seus interesses, não se irrita facilmente, não pensa mal, não se regozija com a iniquidade, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas, suporta todas as coisas. O amor nunca falha. Lindo esse texto, não é? Mas é um soco no estômago. Lindo, lindo, lindo. Tantas músicas, tantos versos, tantas profecias que foram feitas em cima desse texto. Mas é um soco no estômago. Falando aí que eu posso falar em línguas, que eu posso cantar, que eu posso tocar, que eu posso ser da diaconia, que eu posso ser da comunicação, que eu posso exercer o ministério da igreja. Mas se eu não tiver amor, eu sou como um bronze, né? Eu me tornaria como um bronze ressoante, um símbolo. O que dizer? Seco, sem nada. Falando que eu posso até profetizar. Posso profetizar só uma vez. Eu profetizo isso, profetizo cura, eu profetizo salvação, eu profetizo. Posso até fazer isso, mas se eu não tiver amor pela minha família, pela minha casa, fala que nada adianta. Não são palavras. Ele vai mais forte, ele fala, cara, se eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, estou fazendo a obra de Deus, estou aqui, estou ali, estou fazendo, estou evangelizando, estou ganhando vidas com a coisa, mas se você não tiver amor, vai ser em vão. Aquele lindo dia, aquele bendito dia, você vai chegar diante do Senhor e falar, em teu nome, em teu nome, Senhor, eu ganhei muitas vidas, eu profetizei, eu salvei muitas coisas, eu curei, eu fiz isso, tal coisa. Apartai-me de mim, porque eu não amo Jesus. A palavra que eu falei que é lindo isso daqui, que é demais. Não sou cristão. Quantas e quantas vezes eu orei, clamei a Deus, recitando esse capítulo de 1 Coríntios. Eu não preciso amar dessa maneira. Eu preciso amar desse jeito. Porque a tua palavra diz, se eu não tiver amor, e fala aí como tem que ser esse amor. Fala, se eu não tiver esse amor, Senhor, eu não posso me entregar a tua palavra. Não adianta eu pregar, não adianta eu ministrar, não adianta eu ser líder, não adianta nada, Senhor, se eu não tiver esse amor. Falando que o amor é paciente. Olha como é que é interessante. A falta de paciência na família
tem destruído muita família. A falta de paciência no lar tem destruído muitos lares. Tem trago guerra para dentro de casa. Um pavio curto, já viu que a pessoa fala, olha, não pisa no meu carro não. Não pisa no meu carro, pavio curto. A falta de paciência, a ignorância, querido. Quantas pessoas são ignorantes, cristãs? Não estou falando para pessoa lá fora, não, estou falando para a gente aqui dentro. Mas a gente vê as consequências lá fora de famílias sendo destruídas por falta de paciência. A ignorância, aquela falta de oxigênio no cérebro, tem destruído muitas famílias, tem destruído muitos lares. Como é que está a sua paciência? Porque a palavra de Deus fala que o amor é paciente. Se você não tem paciência, você está mentindo. Pode chamar Jesus para estar dentro da sua casa, mas se você não tiver paciência com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu tio, com aquele primo chato seu, se você não tiver, Deus está falando, nada adianta. Olha como é forte esse negócio. Se você não tem paciência com seus filhos, se a maneira que você tem tratado eles é na base da ignorância, é na base da gritaria, é na base da raiva que você tem provocado, é a ira deles. E se você, filho, também tem tratado o seu pai dessa maneira, você está errado. Se você não tem paciência com seus pais, agora eles estão velhinhos, não é verdade? O velhinho dá trabalho. Dá trabalho. Mas se você não tem paciência, você está errado. Pode pregar, pode falar, pode cantar, pode orar, pode chamar Jesus, mas se você não colocar em prática, você está errado. Você está entendendo esse negócio? Está vendo, André, querido? Por que falta paciência? Porque falta amor. Porque o amor, ele é paciente. Pastor, eu não tenho paciência, porque você não está amando. Você tem que clamar a Deus por esse amor. Quantas eu chorei, queridos, madrugada. Deus, me dá essa paciência, dá essa paz. Preste atenção, querido, muitas pessoas que tiveram paciência salvaram suas famílias. Muitas pessoas que tiveram paciência salvaram seus lares. Aquele negócio de contar até 10 antes de tomar qualquer decisão, isso funciona. Se você tem pavio curto, se você é grosso, tal, tem algumas técnicas aí. Além de orar, além de clamar, coloca as técnicas em prática. Conta até 10. Eu aprendi a não tomar decisão na hora da raiva. Eu não tomo nenhuma, falando para você, não tomo nenhuma decisão na hora da raiva. Uma hora de uma discussão, uma hora de os nervos estão à flor da pele, eu não tomo nenhuma decisão. E a maioria das vezes eu fico calado. Porque é na hora da discussão, é na hora que o nervo está à flor da pele que a gente fala besteira. Que a gente magoa, machuca. E como cristão, depois a gente tem que ir lá e juntar lá e pedir perdão, misericórdia. Tá? Muitas pessoas salvaram suas famílias, o seu lar. Porque aprenderam a contar até 10. Tiveram paciência. Quando você tem paciência, não é porque você está sendo burro, não. É o amor. É o amor de Deus, é a paz que Ele veio trazer. O amor que Ele veio trazer para a sua vida e para que você pratique esse amor primeiro dentro da sua casa. Porque muitos têm paciência fora, mas chega em casa ignorante. Tem paciência com os amigos, mas não tem paciência com o irmão. Tem paciência lá no trabalho, mas chega em casa, briga com a esposa briga com o marido, é uma loucura. A família é a sua primeira célula, o seu primeiro GC. É a bênção de Deus para você. Onde você tem que praticar paciência? Dentro de casa. É ali que você tem que ter a paciência. Fala também que o amor ele é bom.
ser bondoso. Ser gentil. Ser útil. Ser agradável com os membros da sua família, seus filhos, com a sua esposa. Ser bondoso. Muito obrigado, queridos. Dizer muito obrigado, agradecer. Alguém da família quando te fizer algo de bom, agradecer. Quando a esposa fizer algo, quando os filhos fizer algo, para te agradar, agradeça. É cumprimentar, né, o cônjuge, é cumprimentar os filhos, dizer um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Lembro do meu pai. Duvido que vocês passavam perto do meu pai, que você falava assim: bom dia, bênção, pai. Duvido que ele acordava e falava isso. Se ele passasse perto dele e não falava nada, ele estava com você e falava assim: meu filho, a sua bênção. Bênção, meu filho. Ele estava te chamando a atenção, não te chama só ele. Aí você, ô pai, bênção, pai. Deus te abençoe, então eu te abençoo. Não, pai, que eu não acordei muito bem. E ser educado, ser bondoso, mesmo que você tenha levantado mal. Bom dia, meu marido, bom dia, minha mãe, bom dia, meu pai, a sua bênção. Isso traz paz, querido. Não é porque eu levantei mal, eu tenho que tratar todo mundo com ignorância, não. Não é porque talvez eu não tive uma noite de sono boa, eu tenho vários problemas talvez no dia para resolver. Fala comigo não, ignorância. É bom isso. Porque se você não fizer isso, preste atenção aqui. De nada adianta. Sério, se você não fizer isso, não colocar em prática essas coisas dentro do lar, de nada adianta. Às vezes, eu estava morando um pouco distante da minha mãe. Às vezes eu fico uma semana sem falar com a minha mãe. E quando eu lembro, eu falo: que péssimo filho que eu sou, Jesus. Péssimo filho, eu digo: mamãe, me perdoa. Uma semana sem falar com a senhora, a sua bênção. Um dia, como a senhora está? E ali a gente vai desenvolvendo a conversa. Ô mãe, estou 3 meses sem ir, né, mãe? Eu vou aí, mãe. Desculpa a correria aqui. É porque a gente tem desculpa para tudo. Tem desculpa para tudo. A minha sogra mora 1.800 quilômetros. Realmente é difícil. Ele está indo lá todo mês, mas a minha mãe mora a 100 e poucos quilômetros daqui. 1 hora e um pouquinho de viagem. Quem quer faz, quem quer faz. Desculpa, o amor é desejo de relacionamento, de estar junto. Eu gastar 1 hora para estar com a minha mãe, eu não vou ficar 6 meses sem ir lá ver minha mãe. Digo que amo, mas só de palavra, mas não em ações. Falar um bom dia, ser bondoso, é exercer o amor. Se não tem bondade lá no seu lar, querido, sabe o que está faltando lá? Amor. Se não tem bondade, aquela desculpa: eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, essa desculpa de crente Gabriela. Tem uma Gabriela aqui. Lembra daquela música mundana? Eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela, não é? Essa desculpa de crente Gabriela. Crente de Gabriela. O Espírito Santo, quando vem, ele nos molda. Ele transforma o nosso caráter. Ele muda a nossa vida. Pessoa que não era bondosa, que não era paciente, ela passa a ser bondosa, ela passa a ser paciente, porque agora quem mora em nós e quem manda em nós é o Espírito Santo. Já não vivo mais eu,
mas Cristo vive em mim. Agora eu faço aquilo que o Espírito Santo mandar, eu ajo da maneira que o Espírito Santo manda eu agir, querido. E se Ele está mandando eu fazer, na palavra dele está escrito, então eu ajo dessa maneira. Meu nome, querido. Não tem desculpa. Não tem desculpa. E essa falta de bondade, cara, tem destruído muitos lares. Quantos gabinetes nós fazemos? Fala, meu marido é ignorante, a minha esposa é ignorante, os meus filhos. Por causa de um simples bom dia, de um boa tarde, muito obrigado. Você não tem empregada na sua casa, você tem uma esposa. Seus filhos também não são seu empregado, ele fez lá a tarefa, filho, muito obrigado. Poxa, que bonito, elogia. Pratique a bondade. E outra coisa que tem destruído muitos lares é o ciúmes. A palavra de Deus fala que o amor não arde em ciúmes. O ciúmes. Se não tem confiança, a mútua, né? Sem confiança mútua, destrói casamento. Mesmo que um dia o seu cônjuge, ele errou, mas você decidiu perdoar, lindo esse teu gesto, perdoa o seu cônjuge, então ele merece a sua confiança. O ciúme ele não vai salvar a sua família, não vai salvar o seu casamento, muito pelo contrário, vai destruir o seu casamento. Por quê? Porque o ciúme ele leva a pessoa a agir insanamente. O ciúme leva a pessoa a agir sem medir as consequências. Porque ela age dominada pelo ciúme. E o ciúme ele é ocasionado pelo sentimento de posse. Por causa dos ciúmes, querido, quantos lares você conhece destruídos? Quantas famílias que acabaram por causa do ciúme? Se o ciúme está operando, porque está faltando amor. O ciúme, pessoas têm matado, o amor não mata. O ciúme, pessoas têm ferido, o amor não fere. O ciúme, pessoas têm sido machucadas, o amor, ele não machuca. E a pessoa ainda fala, olha, eu fiz isso porque eu amo. Não ama. Você é doente. O ciúme é uma doença. Esse ciúme louco, que mata, que fere, sentimento de posse, que agride. Quem ama, protege a sua família. Não machuca a sua família. Não machuca a esposa não machuca o marido. Discipulando um casal. Durante alguns anos, discipulamos eles. O ciúme do marido doente. Doente. Tinha uma família linda, tem que falar que o ciúme vai destruir a sua família. Para com isso. Eu amo falar, você não ama, você é doente, você precisa de tratamento. Eu acho assim porque eu amo, você não ama. Quem ama não machuca, quem ama não fere, quem ama não faz isso que você faz. Quem ama protege, guarda, cuida, quer ver outra pessoa feliz. Se eu amo a minha esposa, eu quero ver minha esposa feliz, quero ver meus filhos felizes. Os 3 anos discipulando, os caras falando, se a briga, a gente ia para lá, sentava, orava, a bebida, explica, tal. Eu falei, cara, não adianta você falar que tem Jesus, mas se você não botar em prática os ensinamentos, você vai destruir a sua vida. Não quis mudar. Quis continuar agindo do jeito dele. Presta atenção aqui. A palavra de Deus está aqui para nos ensinar. Mas ela não obriga a gente a nada.
A palavra de Deus está aqui para nos orientar, mas ela não obriga a gente a nada. Se queres, vai ver a glória de Deus, a bênção de Deus na sua família, na sua casa, se obedecer esse negócio. Falei aqui que quem coloca as leis do Senhor em prática na sua casa desfrutam da paz. Desfrutam agora, se não colocar. 3 anos disciplinando, falando, não quis colocar. Hoje em dia, família destruída. Filho com problema psicológico. Porque numa separação, os filhos sofrem muito. O filho ainda era pequeno. Filho hoje em dia toma remédio, tem crises. Esposa de um lado, marido do outro, vive ainda discutindo ainda. A esposa teve que botar uma medida protetiva, mesmo depois de separado. O cara ainda perturba, medida protetiva, tornozeleira eletrônica, crente. Alguém daqui. Alguém do nosso povo de Deus. Crente, que não quis colocar em prática a palavra de Deus. Adianta pregar, adianta ganhar muitas almas, adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria salvação. Destruiu a família por causa do sim. A palavra de Deus está falando que o amor muito lindo esse negócio, mas não somos. É muito lindo essas coisas, mas se nós não colocarmos em prática, nós somos igual aquele símbolo da Igreja Católica que fica lá, não tem sentimento, não tem emoção, não tem nada, é apenas um símbolo que bate. Tem. Você está entendendo esse negócio? Não. Acabando, terminando. O orgulho não é orgulhoso. Se tem orgulho, não tem amor. Não busca os seus próprios interesses. Quando você procurar os seus próprios interesses, aquilo que te agrada somente, que somente te satisfaz, você destrói a sua família. De família, não falando de casamento. Se eu só busco os meus interesses, eu só faço aquilo que me agrada, aquilo que me satisfaz, mesmo que isso ofenda o restante da minha família, sua família corre sério risco. Se eu não procurar agradar, querido, o casamento dá certo, o negócio que vem de pai de lá, eu tenho que buscar a todo momento agradar, mas buscar o interesse dela. E a esposa, ela busca o interesse do marido, em agradar o marido. Para isso gerar uma paz dentro do lar, dentro da casa, os filhos têm que aprender esse negócio. Os filhos têm que procurar agradar os pais têm que procurar agradar os filhos. Honrar o pai é mandamento. Se eu não honro, quantos filhos que não honraram e hoje em dia destruíram a família, destruíram sua vida dele, destruíram a família. Que eu preguei aqui tempo atrás. Porque o filho, quando não honra, querido, ele traz destruição para dentro da casa. Porque o marido chega em casa, aí fica sabendo o que o filho fez, aí ele coloca a culpa na esposa. Fala, eu não fico em casa, a obrigação é sua. Filho é seu, cuida do seu filho. A esposa fala, realmente você não fica em casa, e quando você fica, você só pensa em trabalho, ou então quando você fica só na frente da televisão, o seu filho não tem tempo com você não educa seu filho, pronto, discussão entre marido e mulher. Por causa do filho, que não honra. E quantas famílias são destruídas por causa disso? Porque o filho buscou seus próprios interesses. Quando eu busco os próprios interesses, tem a destruição. Está falando que o amor não procura os seus próprios interesses. A família tem que sempre procurar
estoca ressentimento para depois jogar na cara da família. Toda mágoa e ira guardada. O amor não deixa ter raiz de amargura na família. A família age com amor, e com amor sem ressentimentos estocados. Aquele negócio de perdoe, mas não perdoe nada. Ainda tem um rancor. Está estocado lá aquele ressentimento. Aí quando tem aquela discussãozinha, a primeira coisa que fala, mas você fez isso. Você não perdoa? Ou não perdoa? Quem ama não guarda rancor. Porque, querido, nós vamos errar sempre. Sempre nós vamos estar errando, sempre a gente vai ter que estar pecando, sempre a gente vai ter que pedir perdão a Deus. Sempre tem que estar pecando, não. Sempre a gente vai pecar, mesmo sem querer. Vamos ter que pedir perdão a Deus. Mas guardar rancor, guardar ressentimento, olha, Mateus, te perdoei, tá? Mas, ó, semana que vem o Mateus erra comigo de novo, eu falo. Eu jogo na cara dele. Sabia que você ia mudar, Mateus. Você fez isso comigo semana passada. Guardei ressentimento. Guardei rancor. Nasci nos lares, em alguns lares, porque não tem paz, porque não tem amor, porque um fica jogando na cara do outro. Estamos em 2025, a pessoa errou lá em 2008, aí a pessoa erra agora e fala, mas lá em 2008 você fez isso também, você errou lá comigo em 2008, eu sabia que você ia errar de novo. Quantos anos já passou? Aí a pessoa estocou. Está aqui. Está guardado. Só para jogar na cara no momento certo. O amor não guarda amor. Quer trazer a paz e o shalom para o seu ambiente familiar? Olha, Deus ensina isso daqui e começa a praticar isso dentro da sua casa. Mude o que tem que mudar. Faça urgente o que tem que fazer. Salve a sua família. Deixa o amor de Deus entrar na sua família, conectar a sua família através de você. Não espere isso de outra pessoa. É em você, através de você. Mas eu sou filho, é através de você. Mas eu não tenho tanta influência assim na minha família, é através de você. Através de você. Através da sua casa. É você lá do seu lado. Uma coisa boba, interessante. Meu pai sempre, finais de ano, assim, Natal, tinha que era obrigado para a casa dele, sempre. Mesmo depois a gente tinha casado. Meu pai sempre foi aquele homem que falava assim, eu pago tudo. Isso é bom demais, né? Só ir no churrasco é por conta dele, né? Ele sempre foi assim, só que a família foi crescendo demais. 5 filhos casando, tendo filhos. Aí quando voltava, não voltava só o marido e a esposa, voltava o marido e a esposa, mais 2 filhos, mais 3 filhos, e assim, então a família foi crescendo muito. E a gente se juntava muito no Natal. Eu cheguei pai e falei, pai, o negócio está pesado demais, deixa a gente te ajudar. Vi que o negócio estava pesado, as coisas. Ele falou, não, meu filho, não precisa não, foi preciso sim, pai. Deixa de ser orgulhoso, deixa a gente te ajudar. Ele falou, se você quiser, aí junto com seus irmãos, dividir as coisas, tudo bem. Mas por mim, está tranquilo, não estava nada. Eu juntei meus irmãos e falei, gente, pesado demais para o pai. Vamos juntar aqui, vamos separar as coisas, tal, os irmãos, não, realmente, vamos fazer isso. Juntamos, pronto, começamos a dividir todas as despesas da família ali na festa de Natal. O que isso ocorreu? Hoje nós não nos encontramos só no Natal, nós arrumamos desculpa para nos encontrarmos. No meio do ano agora, eles fazem a festa da roça também.
Festa da roça. Eles me ligam e falam assim, vê o dia da sua agenda, que tem vaga. Porque nós vamos marcar a festa da roça no dia da sua folga. Mas você tem que vir. Porque teve uma festa, duas festas que eu não fui. Eles falam, não, tem que vir. Nós temos que estar juntos. Dia das mães, todos nós, dia dos pais, todos nós, a família toda. A gente não cabe mais na casa do meu pai, a gente tem que alugar um sítio. Porque a família cresceu demais, vem todo mundo. Seja esse provocador da sua família. Por causa de uma bobeirinha, eu falei, pai, vamos fazer isso. Vamos fazer, pai, pronto, fizemos, querido. E aquele gesto ali, é daquele negócio, hoje em dia a gente tem muito mais encontro, nós nos encontramos 5, 6 vezes. Por ano, a família toda. E a gente tem prazer de estar junto, a gente fica ansiando esse dia para nós estarmos juntos. E não tem discussão, não tem briga, é a vida em paz, a gente ora, a gente louva, a gente agradece a Deus. Mas tem que ter alguém. E esse alguém também seja você. O amor, a paz de Deus voltar ao seu lar. Coloque-se de pé em nome de Jesus. A paz no lar. Famílias conectadas. Deus quer trazer essa paz. Deus quer trazer esse amor. Você, talvez você que está me assistindo em casa, Deus quer usar você, quer usar a sua vida. Deus quer fazer muito mais. Você filho, você marido, você esposa. Feche seus olhos.